Mônica. Gratidão a todos e a todas por estarem presentes. E, bem, eu acho que a gente pode começar de uma forma que sempre dá certo, assim, para a gente não se desentender, que é ficando em silêncio um pouquinho. No silêncio a gente nunca se desentende. E aí a gente chega junto a esse espaço, que no caso está além do espaço, né? Nós estamos em locais muito diferentes. Então eu convido, peço que vocês se coloquem confortáveis, assim, de forma que possam estar atentos, atentas, mas ao mesmo tempo relaxadamente no seu corpo. E a gente fica um minutinho desfrutando do silêncio e dessa possibilidade de nos encontrarmos para além do espaço e do tempo. Romper essa ilusão que a gente está separado. Muito grato pela partilha do silêncio. Peço que vocês respirem fundo, cheguem no aqui e agora, onde vocês estão. E eu creio que essa é uma boa forma de nós começarmos um primeiro encontro de um curso sobre economia, né? Sobre novas possibilidades em economia. Olhando para essa possibilidade que a Mônica já referiu, da gratidão possível pelo muito que nós temos. Talvez vocês saibam, mas é importante dizer que muitas pessoas não têm tempo para parar, nem mesmo um minuto para ficar em silêncio. Então já é uma prova de abundância quando a gente pode eleger um tempo do dia para nós mesmos, para nós mesmas e simplesmente desfrutar do silêncio. A abundância começa por aí. A abundância começa, na minha opinião e experiência, e nós temos condições e poder de decidir o que nós vamos fazer do nosso tempo. Então, celebremos essa possibilidade de nos encontrarmos. E, pessoalmente, eu celebro essa possibilidade de fazer parte desse encontro, essa oportunidade que a Mônica abre, em primeiro lugar pela relação pessoal com ela e pela Rede Alegrias como um todo, de colaborar de alguma forma, ainda que à distância, né? Ontem eu referi a isso na nossa reunião de preparação, melhor seria se fosse pessoalmente, né? Se a gente estivesse juntas, mas o bom, o perfeito é inimigo do bom, né? Então vamos curtir esse bom que a gente tem e vamos fazer o melhor que nós pudermos para que esse treinamento, esse curso seja realmente um sucesso, não nos resultados apenas informacionais, mas principalmente na transformação do nosso olhar, da nossa forma de olhar para o mundo e para as relações econômicas. Falando um pouco de mim, que a Mônica referiu que seria importante, meu nome então é Jorge Melo, eu moro fora do Brasil já há muitos anos, há 14 anos, moro na Suíça, sou gaúcho, bem do sul do Brasil, do sul, né, lá pertinho da Argentina, e estou engajado, envolvido, no melhor sentido do termo, com movimentos pela sustentabilidade, com a educação pela sustentabilidade já há mais de 20 anos, pelo menos, formalmente através de um programa, o Gaia Education, no qual eu sou educador desde a sua primeira versão oficial,
mas procuro sempre estar em conexão com uma rede muito mais ampla, né, de modo a, dentro do possível, retribuir um pouco do muito que eu tenho recebido nesses anos em termos de aprender continuamente sobre como viver uma vida feliz. Embora lisonjeado, eu não concordo com a forma que a Mônica se refere a mim. Eu me socorro aqui do Guimarães Rosa, né? Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Eu admito que nesse ponto eu acho que eu tenho alguma maestria, porque eu adoro aprender, né? Eu estou sempre aberto e disponível assim para aprender com qualquer pessoa, com qualquer ser. Creio que um dos grandes objetivos, se é que a gente pode falar de objetivos na existência, é o aprendizado. Então é nessa postura que eu me coloco aqui, no sentido de nós partilharmos as nossas experiências, nossos conhecimentos, e já posso seguramente assim afirmar para vocês que pela qualidade dos educadores dos temas, é realmente um encontro de aprendizagem muito, muito bom, muito profundo do ponto de vista da coerência entre o que é dito e o que é feito, que é uma das grandes carências do nosso mundo atual, né? Aquele velho ditado, falar é muito fácil, mas aqui pelo que eu sinto e que eu vejo das pessoas que estão se engajando e pela experiência que eu tenho com a Mônica, a gente aprende no fazer. Então é isso que eu quero, dentro das minhas limitações, hoje compartilhar com vocês, principalmente um mapa geral assim daquilo que eu tenho visto nesses anos e por ter contato com muitas pessoas de vários lugares, eu tenho conseguido, digamos assim, ter uma visão bastante boa de tudo de bom que tem acontecido. E esse é um ponto que eu acho que tenho certeza que é muito importante referir. Nós temos tido, como sociedade, o foco muito, muito centrado nos aspectos desafiadores da existência, né? Nos aspectos dos problemas, nas dificuldades, nas limitações e assim por diante. E eu entendo, nós vivemos um momento muito desafiador no mundo inteiro. O Brasil, lamentavelmente, não é uma exceção, até pelo contrário, se tornou nos últimos tempos uma referência negativa, né, em termos de sociedade e de cultura, mas tudo passa e esses momentos também vão ser superados justamente pela nossa atuação consciente como cidadãos, como cidadãs e como educadores e educadoras, né? Nesse sentido, eu acredito que o principal é nós cultivarmos uma visão, né, uma visão que seja compartilhada. Eu estou já há muitos anos envolvido em vida comunitária e a gente tem muitos papéis, né, na sociedade, a gente desempenha muitos papéis. Um dos papéis que eu assumi voluntariamente, eu sou monástico ordenado no budismo Soto Zen japonês. Então essa experiência da vida em comunidade baseada numa visão espiritual da existência, que no caso é naturalista, né? O Zen japonês ele é naturalista. Eu acho que é muito educativa, no sentido de nós fazermos uma ponte cotidiana e efetiva entre aquilo que nós acreditamos que seja meritório e aquilo que nós fazemos a cada dia, a cada momento, a cada respiração das nossas vidas. Então é nesse sentido que eu quero compartilhar com vocês algumas informações, mas já antecipando assim que é um panorama geral, né? Muitos dos temas que eu vou colocar aqui eles serão extensivamente abordados ao longo do curso, eu já vi no programa, alguns outros talvez não, mas o principal, se vocês me permitem, um outro papel que também eu exerço, eu sou artista marcial há muitos anos, eu pratico uma arte japonesa chamada Aikido. No Aikido a gente aprende muito cedo o seguinte, é impossível a gente se mover sem se desequilibrar, né? Então nós não deveríamos reclamar dos desequilíbrios na vida. Os desequilíbrios são aqueles impulsos que a vida nos dá para que a gente dê um passo. O importante, no meu entendimento, ou o mais importante, é não resistir e ver a melhor direção para dar o passo. Aqui, como comunidade de aprendizagem, nós estamos dando um passo dentro daquilo que eu percebo de nos colocar a serviço de um mundo melhor, né? De um mundo melhor no sentido que nós possamos estender a, a felicidade que nós temos, o contentamento, a saúde relacional que nós temos para todas as pessoas, indistintamente, né? Indo além de qualquer barreira dogmática ou de concepção de mundo, né? Todos querendo bem, todos e todas querendo bem de todos e todas.
Então, isso é que eu gostaria de falar no início. Eu gosto de interagir, então eu vou procurar assim, fazer uma passagem célere, rápida das informações, para que a gente possa mais trocar. E eu sempre, como eu disse, eu gosto de aprender e hoje pesquisando um pouco assim como eu poderia compartilhar desse contentamento que eu tenho em praticar essa visão no mundo. Encontrei uma preciosidade assim que antes eu falava com a Mônica, não sei se eu vou compartilhar no início e no final, então, mas eu vou deixar no final como uma estratégia para que vocês não saiam, mesmo se a aula não for boa. E esse é um ponto assim. Eu creio que a seriedade não deve dispensar um bom humor, então, por favor, permaneçam. Pelo menos no fim vai ter um vídeo que vai ser bom. É brincadeira, mas é sério. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar uma tela e a gente vai passando pelos conceitos. Eu já adianto assim, a Mônica sabe disso, a equipe sabe disso, eu trabalho há muitos anos com o compartilhamento, né? Como se diz? Ah, fonte aberta, né? Compartilhamento total, open source. Então, todos os materiais que eu tenho, que eu produzo, eles são de livre uso. Eu peço apenas, na medida do possível, que vocês citem a fonte, né? O, o, o registro que eu tenho lá no Common Space é assim, pede-se, né, que cite a fonte. Mas o mais importante é que vocês compartilhem, apliquem, né? Apliquem, compartilhem generosamente o que vocês receberem e aprenderem. Porque essa, eu diria que é a segunda fonte da abundância. A primeira é perceber o que nós já temos, e a segunda é compartilhar generosamente aquilo que a vida nos dá, de uma forma muito benéfica. Aí nunca falta, né? A gente entra no próprio fluxo da vida e, sinceramente, eu respeito qualquer outra visão, mas eu creio que um dos grandes equívocos da economia, né, que eu considero uma disciplina mais que uma ciência apenas se ela for uma ciência humana, um dos grandes equívocos foi se dissociar da natureza da própria vida, né, dos ciclos da própria vida. Conceber de alguma forma que se possa interromper o fluxo dos recursos, né, que se possa acumular além do que é necessário. Isso vai contra a lógica da vida e, portanto, não pode funcionar a longo prazo. Então, nesse sentido, o material que eu vou compartilhar vai ficar. A Mônica já criou uma pasta, né? Nós vamos ter um repositório comum. E então, por gentileza, disponham, usem e compartilhem generosamente. Principalmente se apropriando deles, se apropriando desses materiais, aplicando na sua experiência e tornando esses materiais vivos pela sua experiência, né? Reconstruindo, redesenhando esses materiais informacionais através da sua experiência. Aí eles se tornam vivos. Se não, são meramente uma letra, uma apresentação no computador, aí não vale muita coisa. Muito bem. Então vamos lá, vamos confiar na tecnologia e vamos compartilhar uma tela aqui. Onde ela está? Aqui. Vocês conseguem ver a tela bem? Sim? Ótimo. Então essa é a ideia inicial do nosso encontro, né? Um panorama sobre propostas alternativas em economia e novos modelos econômicos. Eu transformei num PDF, que aí fica um arquivo pequeno que pode ser usado facilmente, mas ele pode também ser transformado em outras formas de apresentação. Então, o que nós vamos olhar na minha proposta hoje? Alguns referenciais básicos, a questão do desenho e do redesenho desse modelo econômico vigente, o conceito de limites e escalas e alguns exemplos práticos que são inúmeros. Então, começando por referenciais básicos nesse panorama. Então, em primeiro lugar, olhar para essa definição de economia, né? Do grego aí, as regras que regem a casa. Que casa nós referimos? Essa é a tradução mais comum, eu sei que existem, inclusive, questionamentos nessa tradução, mas vamos considerar que seja uma boa tradução, né? O oikos nomos. A que casa nós referimos a que essas normas se aplicam? O principal, eu acho, na revisão do nosso olhar, é conceber que a casa é uma só. Nós só temos um planeta preciosíssimo, preciosíssimo, com características muito peculiares, e cada vez que as pesquisas se amplia a certeza de que o nosso planeta, que a nossa casa planetária, Gaia, é muito, muito especial. Quando eu refiro Gaia, eu faço aqui uma reverência a
essa despedida recente que nós tivemos, né, na semana agora de 26, faleceu James Lovelock, uma das mentes mais brilhantes dos últimos tempos na espécie humana. E nós devemos ao professor Lovelock, primeiro, a hipótese, que se tornou uma teoria comprovada cientificamente, que a Terra é um organismo vivo e que todos os seus seres interagem em benefício da manutenção da vida. Então, nesse sentido, a economia deveria se referir a normas, a regras que cuidassem da vida, dos sistemas de vida nessa casa planetária, que é muito raro ter noção no universo, nos milhões de galáxias que já foram descobertos, de um outro corpo celeste com essa possibilidade, pelo menos da vida como nós concebemos, né? Um segundo referencial importante a nós olharmos e questionarmos é a definição de riqueza, pobreza e outros sofismas, né? Essas, mentiras que são ditas tantas vezes que tendem a parecer verdades. Quando nós falamos em riqueza, normalmente nós pensamos em dinheiro, mas de fato, olhando em profundidade, se nós tivermos uma visão lúcida, o dinheiro não compra nada do que é essencial para a nossa vida, nada. Meramente compra símbolos, né, daquilo que é essencial. E essa confusão que foi feita na origem da economia dá margem para muitos absurdos que vão distorcer e deturpar a nossa ação como seres que fazem parte da grande teia da vida. Então, logo nós vamos ver elementos mais pragmáticos sobre essa definição de riqueza e pobreza, e cada vez mais nós temos elementos que comprovam que a riqueza compreende, inclui e vai muito além meramente do econômico-financeiro. Olhando por um ponto de vista mais técnico, nós vamos ver então que um dos efeitos para essa definição de riqueza são os conceitos, e aqui os conceitos técnicos ficam com elementos de diálogo com pessoas que não compartilham da nossa visão. Eu gosto de dizer isso muito enfaticamente. É importante saber dialogar. Então, por exemplo, compreender o conceito de caro e barato. Eu gosto de falar pragmaticamente assim. Quando eu falo para as pessoas que há muitos anos na minha dieta eu consumo apenas arroz integral, as pessoas dizem, mas é mais caro, né? Sempre é mais caro o arroz integral, né? Eu creio que vocês sabem disso. 2, 3 vezes mais, aspas, caro. Por quê? Porque nos produtos é externalizado, digamos assim, é colocado fora do preço de venda aqueles elementos que não é interessante tomar conhecimento. E isso é feito através de subsídios, né, de colocar dinheiro por fora. E o que acontece? Você pensa que é mais caro, por exemplo, o arroz integral. Mas se eu pegar nos últimos 10 anos o que eu precisei consumir de medicamentos ou complementos alimentares, eu tenho certeza que eu gastei muito, muito menos do que quem consome apenas arroz branco. Então, esse conceito de externalidade, ele implica em internalizar, ou seja, trazer para o custo real de algo aquilo que foi escondido, maquiado por um modelo econômico que tem interesse meramente no lucro e não, é doloroso dizer, no bem-estar das pessoas e de todos os seres que vivem no planeta Terra. Quando nós fazemos isso, nós podemos revisar o conceito de caro e barato, né? E olhar então que no fundo aqui nós temos a socialização dos prejuízos e a privatização dos lucros. Então, aquela grande empresa que, aspas, beneficia o arroz, ela tem um lucro muito grande. Mas quem consome esse arroz que perdeu a maior parte dos seus nutrientes vai ter que gastar em outros elementos. Então fica claro que as externalidades elas são um mecanismo de manutenção, em última análise, da concentração da riqueza econômico-financeira. E isso, vocês devem saber, muitas vezes, na maior parte dos casos, é feita com apoio oficial, através de subsídios diretos ou indiretos. Bem, um outro elemento importante na visão técnica é se conceber que se possa cobrar juros compostos, ou seja, juro sobre o juro que é cobrado sobre um capital.
E a gente pensa, esse é o único modelo possível? Não. Existem outros modelos que utilizam juros simples ou juro nenhum. Existem modelos econômicos que não concebem a cobrança de juros. Então, eu trago esses elementos para que vocês comecem a perceber que esse desenho do sistema econômico financeiro ele tem um propósito e foi cuidadosamente desenhado. Mas tudo que é desenhado pode ser redesenhado. Então, o que nós estamos, no meu entender, fazendo nesse encontro a partir de hoje é assim, dando pincéis, tinta e uma nova ideia do desenho de um sistema econômico que seja benéfico às pessoas e à vida na Terra. O principal, no meu entendimento, de todas essas questões técnicas é uma lógica inviável, que é conceber que a vida é um fenômeno quantitativo, né? Tendo mais sempre é melhor. Não exatamente. Desculpem usar uma lógica muito dolorosa e realmente trágica, mas ao que se sabe, só existe um tipo de organismo, ou de estrutura, melhor dizendo, só existe um tipo de estrutura nos sistemas de vida que cresce indefinidamente. E volto a dizer, perdoem, eu mesmo tenho muitas dores em relação a esse conceito. A única estrutura que cresce indefinidamente nos sistemas de vida se chama tumor. Um tumor cresce indefinidamente, sem limite. Então, o modelo econômico, de certa forma, ele é como que uma tumorosidade no sistema social. Ele concebe crescimento contínuo em um sistema que tem limites, inclusive para sua regeneração. Não é possível que funcione. Não é possível que funcione porque desrespeita a própria visão da vida. É uma ilusão do imperativo de crescimento ilimitado, né? E essa visão vai inclusive se basear em indicadores muito autoritários, né? Essa é a forma de medir o sucesso de uma sociedade. Nós não vamos derivar muito nisso, mas vocês sabem que, de modo geral, os países são avaliados pelo seu produto interno bruto. O produto interno bruto é um indicador que, diga-se de passagem, o seu próprio criador, o Kuznets, disse que não deveria servir para avaliar o desenvolvimento de um país, mas meramente a quantidade de atividade monetária e financeira daquele país. No entanto, as pessoas celebram quando o PIB de um país cresce e entram em depressão quando o PIB diminui. Não importa se, por exemplo, naquele ano, como acontece muitas vezes, houve uma guerra naquele país. Aí o PIB cresce, porque o valor que for investido em hospitais, em enterros, em reconstrução, isso acrescenta o PIB, né? Talvez esse ano, lamentavelmente, a Ucrânia tenha o seu PIB igual ou até maior, porque circulou mais dinheiro para compensar a destruição que houve. E vocês concebem, esse é um indicador de referência para o sistema econômico mundial. É absolutamente surreal, mas pouco se questiona, ou, digamos assim, não se dá conhecimento dos questionamentos que existem. Felizmente, existem muitos outros indicadores, inclusive oficiais, como o Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, e o mais, como é que a gente vai dizer assim, o mais conhecido, né, na atualidade, é a felicidade interna bruta, que foi desenvolvido no Butão e que hoje serve como uma referência de inclusão de todos os aspectos do bem-estar humano e dos seres vivos em um país. Então, essa ilusão do imperativo do crescimento ilimitado, ela precisa ser superada com base em indicadores. E esses indicadores, idealmente, deveriam incluir muitos outros elementos além dos meramente econômico-financeiros ou monetário-financeiros, né? Essa visão ela é obviamente parcial, né? Ela é insuficiente e ela é autocentrada. Autocentrada em quem? Autocentrada em nós, seres humanos, né? Nós vivemos em um paradigma, em uma visão de mundo em que a espécie humana está acima das outras e no centro de todas as espécies vivas. Lamentavelmente, ou felizmente, isso não é verdade. Isso não é verdade no plano coletivo e muito menos, é forçoso dizer, no plano individual. Se nós não tivéssemos quase 3 quilos de bactérias no nosso intestino, nós não viveríamos 2 dias. O nosso intestino tem quase, não vou dizer, não vou citar um dado, tá? Mas tem muitas
milhões de bactérias. Então, como é que a espécie humana é tão importante e depende de seres microscópicos para se manter viva? Então, essa revisão de um conceito do processo de vida, né, que nós não temos a menor noção de como funciona, é realmente assim, talvez, eu diria que talvez quase com certeza, né, a maior prova da ignorância do ser humano que se considera racional. E é tão ignorante que fala em Homo sapiens sapiens, né, duas vezes sábio. Gente, convenhamos, a gente ainda está apanhando com questões muito fundamentais aí e está se considerando, sabe, acima de tudo aquilo que existe no mundo. E essa concepção, né, de um ser humano como centro da criação e acima de todas as outras espécies nos leva a uma equação trágica, né, que é um dos temas assim da minha vida, do meu serviço na sociedade. Como algumas questões essenciais não têm solução na base, surgem elementos de compensação. E o modelo econômico vigente vem há pelo menos 2 séculos fazendo algo que há de se convir, é muito inteligente, embora não seja eticamente correto. Eu digo para você que um símbolo representa um valor. E aí você vai lá e compra esse símbolo. Eu vou dar um exemplo que eu gosto de trabalhar com prática. Né? Chamam esse aparelho atualmente de smartphone, né? Smart, esperto, né? É um aparelho esperto. Eu acho que de certa forma ele é esperto, porque está tornando a espécie humana estúpida. Originalmente foi concebido para quê aí, né? Um aparelho, esse aparelho aqui, né? Um telefone celular. Até onde eu sei, ele foi concebido para duas pessoas se comunicarem entre si. Só um pouquinho. As pessoas não conseguem se comunicar nem diretamente uma na frente da outra. Um aparelho vai melhorar a comunicação? Ah, mas veja bem, ele tem aqui, sei lá, eu tenho poucos, né, mas tem gente que tem 200 aplicativos, faz tudo. Mas, criatura, ele não te ajuda a te comunicar com outra pessoa. Então, isso não é uma estupidez. Você pagar uma fortuna para um aparelho que faz coisas que você não usa, mas não cumpre a função essencial. Uma abordagem lúcida vai provar isso. No entanto, né, como eu disse para vocês, eu moro aqui na Suíça já há 14 anos, e eu considero a Suíça uma sociedade bastante equilibrada, desenvolvida em termos de justiça social. Ainda assim, logo depois que eu cheguei aqui, um dia eu vi na principal rua, que é famosa no mundo inteiro, chamada rua mais cara, mais rica do mundo, a Bahnhofstrasse, eu vi uma fila, em que havia inclusive numa praça próxima tendas, barracas. E eu perguntei a uma pessoa, o que está acontecendo aqui? Ela disse, essa aí é a fila para comprar o novo modelo de um determinado, eu não vou citar para não fazer merchandising, de um determinado telefone, que estão lançando a versão, na época era a 6. Eu falei, não, não, calma, volta um pouquinho. Na Suíça, tem gente acampando em praça pública para comprar um aparelho que dentro de uma semana, quem quiser vai ter. Esse, é isso mesmo. Eu falei, tá bom, tá bom. Realmente eu não entendi muito bem a dinâmica da coisa. Gente, aqui a gente pode comprar um aparelho desses em um ano, pelo menos, sem juros. Não se paga juro para comprar algo a prazo na Suíça. As pessoas acampam em praça pública para sair no jornal no dia seguinte dizendo eu tenho o primeiro. Então percebem, é uma equação que não tem solução, porque a indústria da propaganda diz assim, tenha isso porque você vai ser especial. Aí todo mundo passa a ter aquilo. Ninguém se torna especial. Ah, mas veja bem, aí dali a 6 meses lança a próxima versão. Não, agora sim, agora eu vou me tornar especial. E aí a gente entra nessa dinâmica que brinca-se, né? É uma dinâmica do hamster impossível. Você corre, 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 corre naquela rodinha, né? Que eu acho aquilo cruel, sem chegar a lugar algum. Por quê? Porque o centro está fora da sua aspiração, do seu sonho, do seu desejo de ser feliz. O centro do seu movimento, ainda que seja rápido e consuma a sua vida, ele está fora. Alguém diz para você o que é que vai lhe tornar feliz, bonito, digna de afeto ou o que quer que seja. E esse elemento do consumo, essa equação com duas variáveis, que é tem algo para ser especial, mas todo mundo vai ter a mesma coisa,
gera o chamado consumo inconsciente. E isso está consumindo os recursos do planeta. Em última análise, nós estamos impactando o ciclo de carbono, porque tudo nesse planeta funciona em cima de um ciclo de carbono. É o elemento central da produção dos recursos da vida, né? E assim, nós desconsideramos totalmente as relações de causa e efeito através desse modelo econômico, não traçando as conexões. Nós não olhamos por que o arroz integral custa mais caro e nós não olhamos por que surge o desejo, porque não é uma necessidade, de comprar um aparelho ou qualquer coisa, ou ter uma experiência, ou inclusive cultivar uma relação que nós não necessitamos. Então isso é o chamado paradigma econômico vigente. É uma forma de pensar a realidade, de ver o mundo, que em última análise, se não impede, dificulta sermos efetivamente felizes como seres humanos e como sociedade. Então, não sei se eu estou lhes dando uma boa ou uma má notícia. Para quem pensou que vinha aqui aprender técnica econômica, não é exatamente isso. O que nós vamos falar de técnica serve a um propósito muito maior. O primeiro propósito é que vocês sejam pessoas felizes, de fato. E o segundo é que essa felicidade se expanda para o seu círculo próximo e com um pouquinho de otimismo e boa vontade que abrace o mundo inteiro. Porque assim como nós só temos um planeta, nós só temos uma família. Não existem duas famílias humanas, nós somos todos feitos do mesmo DNA. Nós somos apenas uma família nesse planeta. Então qualquer hipótese, qualquer visão de mundo que discrimine ou separe, ela não está de acordo com os sistemas de vida na Terra. Muito bem, então agora que a gente já falou dos desafios, né? A gente não vai fazer pausa para chorar, nós vamos continuar direto. Existem caminhos viáveis para uma economia sustentável e regenerativa. O primeiro deles é redesenhar essa economia. Redesenharmos isso que aí está, como se definitivo fosse. E eu aqui quero colocar as palavras de uma bióloga, a doutora Elizabeth Sahtouris, que diz assim: chegamos agora a um novo ponto de inflexão, onde as inimizades custam mais caro em todos os aspectos do que a colaboração amigável. Onde os limites planetários de exploração da natureza foram alcançados. Chegou a hora de cruzarmos esse novo ponto de transição em nossa maturidade comunitária global, uma integração de economia e da ecologia, que colocamos em conflito uma com a outra para desenvolvermos, então, uma ecosofia. Esse termo não foi cunhado por ela, eu ouvi da primeira vez o professor Fritjof Capra lá no ano de 2001, em Porto Alegre, no Fórum Social Mundial. Então aqui nós teríamos uma economia que atua com sabedoria perante os recursos de vida. E existem muitos modelos já vigentes, que eu já cito que está mais em evidência atualmente, a economia Donut, que está sendo aplicada em Amsterdã, que tem enorme potencial porque é simples de entender e eficiente na sua aplicação. Mas o principal é assim, nós chegamos a um limite. Nós chegamos a um limite. Agora, dia 28 de julho, nós chegamos naquele dia que é calculado pelo World Watch Institute, onde todos os recursos que foram gerados na Terra no ano passado foram consumidos. Então nós estamos cada vez mais cedo no ano consumindo os recursos que a Terra regenerou. Isso é grave porque nós estamos chegando a um ponto sem retorno, né? E aqui então, olhando um outro aspecto dessa nossa possibilidade, Hazel Anderson vai dizer que uma crise é algo terrível de se desperdiçar. Então não vamos desperdiçar essa crise, eu diria essas crises, essa complexidade de crises que nós estamos enfrentando, não vamos desperdiçar. Porque no fundo, essas crises elas representam o esgotamento de um modelo. E esse esgotamento do modelo é como uma experiência que para mim foi das mais importantes da minha vida. Eu por 5 anos, eu também tenho o papel de ser terapeuta, Eu por 5 anos eu trabalhei numa equipe de preparação e realização de partos domiciliares. E nesse período eu vi assim que a crise mais instrutiva na minha vida foi presenciar um parto, ver uma criança nascer. Porque ali a vida e a morte estão juntas. E quando uma criança nasce, assim a celebração é indizível. Porque a vida, uma vez mais, venceu. Uma vez mais. Então, eu acredito que também aqui, também em termos de um sistema econômico, a vida vai vencer. Mas para isso,
eu me socorro das palavras do grande filósofo brasileiro, Beto Guedes. Não sei se vocês conhecem o Beto Guedes. Né? O Beto Guedes diz assim: é, a lição a gente já sabe de cor, só nos resta aprender. A gente sabe disso, a gente sente isso, né? Por onde que a vida caminha. Mas nós precisamos aprender isso e eu acho que, de certa forma, é isso que nós estamos fazendo aqui juntos e juntas. A gente quer aprender uns com os outros, umas com as outras, na prática, né? Certamente cometendo equívocos, certamente, eventualmente, tendo que pedir perdão pelas nossas incorreções, mas lembrem do desequilíbrio, é preciso caminhar. Vida é movimento, né? Vida é movimento, estagnação não produz vida. A vida surge e produz movimento. E na economia isso também deveria valer. Aqui está o gráfico, eu esqueci até que eu tinha colocado. Esse gráfico aqui é a última edição de 2020. Em 2020, esse dia do esgotamento dos recursos foi 22 de agosto. Ou seja, nós já diminuímos quase um ano, em 2 anos, né, na velocidade com que a sociedade humana consome os recursos do sistema de vida. Hoje se precisaria globalmente de uma terra, em 2020, né, uma terra,6 para produzir tudo que a sociedade humana está consumindo no ano. Algumas referências transformadoras em termos da nossa visão de mundo. Buckminster Fuller vai dizer que você nunca muda as coisas lutando contra a realidade existente. Para mudar algo, construa um novo modelo que torne o modelo existente obsoleto. Isso, eu diria que é investir na proatividade. Eu gosto de traduzir isso, e aqui me perdoem trazer essa reverência da minha tradição, lembrando assim, nós não temos inimigos. Nós temos pessoas que ignoram verdades que nós já tomamos contato. No fundo, todos querem ser felizes, todas querem ser felizes. Mas, às vezes, a única forma que a pessoa concebe de ser feliz é tratando alguém mal, é se considerando melhor, é privando alguém dos direitos fundamentais e assim por diante. Eu não estou de modo algum dizendo que nós devemos condescender, que nós devemos ser passivos e passivas perante as injustiças do mundo. Mas, como eu disse, como eu gosto de aprender, eu tive grandes professores. Um desses grandes professores do curso de economia que eu fiz no Schumacher College foi um monge do Sião, eles não gostam que chama de Tailândia, né? Tailândia é um termo imposto pela colônia, pelos colonizadores britânicos. O Sulaksivaraksa dizia assim: a missão mais elevada do ser humano é dedicar cada minuto da sua vida a superar a violência, sem jamais cometer um ato de violência. E isso é um grande desafio, porque eu não sei vocês, muitas vezes eu me sinto indignado, eu efetivamente sinto raiva. Mas o que eu faço com essa raiva? Eu acho que eu posso transformá-la em assertividade, e entender, desenvolver a compreensão, se vocês quiserem chamar compaixão, sentir o que aquela outra pessoa está sentindo. E imaginar que se eu tivesse nas mesmas circunstâncias eu faria o mesmo. É difícil? É muito difícil aceitar que tanta ignorância possa ter uma causa, mas tem. E se nós, de certa forma, nos consideramos pessoas felizes e com disposição para servir, é porque também nós tivemos circunstâncias que nutriram essas sementes em nós. Então, o importante seria construir ou reforçar esse modelo, que pela partilha do contentamento, da abundância e realmente das relações auspiciosas vai tornar o modelo anterior obsoleto. Isso eu não preciso dizer para você, não precisa se estudar muito a história para se olhar os modelos violentos, discriminatórios, com modelos medievais. Isso ainda está lá quando não tinha ocorrido o iluminismo. Mas a humanidade não progride numa linha, né? São várias linhas de progresso. Em termos informacionais, vejam, nós estamos a milhares de quilômetros de distância e nos comunicando. Mas às vezes do meu lado eu não consigo evitar um mal entendido com a pessoa com quem eu estou conversando. É assim. Então, em áreas tecnológicas, nós progredimos muito rápido e muito, em outras áreas, nem tanto. Muito bem, vamos adiante. Referências transformadoras, partir de uma referência egocentrada para uma referência ecocentrada, que é uma esfera em que toda a vida
está disposta em igualdade de condições ou em igualdade de importância, e olhar, no meu entender, para um modelo extremamente útil desse economista chileno, Manfred Max Neff. Eu pediria que vocês, se puderem, dediquem tempo a conhecer mais, quem não conhece, explorar esse modelo das necessidades humanas fundamentais, e nós teríamos então eixos básicos das necessidades humanas, né? Seria uma revisita, um aprofundamento, uma ampliação daquela pirâmide de Maslow. O Max Neff baseou o estudo dele no conceito econômico, né? E foi transcultural em termos geográficos e temporais. E ele mapeou, então, esse é um modelo bem simplificado, normalmente nós vamos ter, ser e fazer, enfim, interações entre as necessidades fundamentais, mas nós temos, então, como necessidades humanas fundamentais. Subsistência, sem dúvida, né? Nós precisamos subsistir. Proteção, afeto, afeto é uma necessidade humana fundamental. Compreensão, participação no sistema onde nós estamos. Ócio, não fazer, tempo para o lazer, é uma necessidade humana fundamental, se nós olharmos culturalmente de forma ampliada. Possibilidade de criar algo e não apenas repetir. Aliás, é o grande diferencial da espécie humana. Nós podemos ir além dos nossos instintos de repetição. Construção de identidade. Ser invisível talvez seja uma das maiores tragédias humanas. E eu já tive, enfim, por conta de experiência, eventualmente faço retiros em ruas de grandes cidades com apenas um documento. E você falar para uma pessoa que vem vindo na sua direção, você pode me ajudar, eu estou com fome, e ela fingir que não te viu, é das experiências mais dolorosas que eu já tive. Você ser invisível. A pessoa faz que não te viu, faz que você não existe. E isso nunca ninguém antes havia falado em termos econômicos, antes do Max Neff. E finalmente, muitas vezes esquecida, mas definitivamente importante, a liberdade de ser quem nós somos e como nós achamos que devemos ser. Essas necessidades, se nós analisarmos, muito poucas delas podem ser supridas com aporte de recursos econômico-financeiros, porque elas são, em sua maioria, qualitativas. E esse referencial é muito importante quando nós olharmos depois a aplicação das ferramentas técnicas, né? Vamos então para exemplos práticos, começando por referenciais de inovação. Então nós vamos olhar 4 áreas. 8 princípios de economia regenerativa, o que são empresas regenerativas, as 8 formas de capital, o conceito de localização e o conceito de economia circular. Sucintamente, 8 princípios de economia regenerativa. Estabelecimento de relações corretas, considera que a humanidade é parte da teia da vida. Não é mais importante, não está acima, não está abaixo. Construir uma visão holística da riqueza. A prosperidade partilhada em várias formas de capital, que nós já vamos ver as suas definições. Essa economia deve ser inovativa, adaptativa, faltou uma sílaba, e responsiva. Ou seja, a realidade da vida muda, a economia deveria mudar de acordo. Um estímulo à participação, considerando as necessidades e contribuições de todos os atores nesse processo econômico. Honrar o conceito de comunidade e de localização. Reconhecer as riquezas únicas que aquele território, que aquele local tem. Explorar a abundância do efeito das bordas. Aqui existe uma herança dos conceitos permaculturais, né? Na diversidade, onde os sistemas interagem, onde existe maior riqueza, potencialmente. Então, também a economia utilizar esse efeito das bordas. Nutrir um fluxo robusto de valores, informações, uso e reuso de materiais. Esse conceito é muito aplicado na economia circular. E, finalmente, uma busca constante do equilíbrio entre eficiência e resiliência, colaboração e competição, diversidade e coerência e pequenas, médias e grandes organizações e necessidades. Não, para lá, foi falado em competição? Sim, a competição é importante quando por dentro, por cima, por baixo dela, existe o bem comum. Então imaginem, ontem eu conversava isso com a Mônica, se esse curso faz uma competição saudável de ser melhor a cada ano e de aprender, fazer benchmark com outros cursos que existem disponíveis. Isso é uma competição saudável, você não quer o mal de ninguém. Você quer ter mais condições de servir a cada dia
a visão que você se dedica. Então esse é o conceito aqui de colaboração e competição. A competição é natural nos sistemas de vida, mas nunca em detrimento do bem-estar do todo. Isso não dá para romantizar. Os sistemas naturais eles têm competição em termos de evolução e de aperfeiçoamento dos seus mecanismos de manutenção da vida. Próximo conceito, gratidão aqui a dois autores da permacultura, Ethan Roland e Gregory Landua. O capital, na visão permacultural, tem 8 formas de manifestação. Somente 2, né? O capital material e financeiro, são normalmente abordados. Nós também deveríamos olhar o capital social, as nossas relações. O capital espiritual, os nossos valores. O capital intelectual, todo o aporte de conhecimento que nós temos como pessoas e como coletividade. O capital experiencial, as tradições sapienciais, culturais, os povos nativos, enfim, todo aquele capital experiencial que normalmente é considerado primitivo porque é ágrafo ou porque não foi dotado de alta tecnologia. Hoje eu conversava com uma arquiteta lá da Bahia, que ela é uma referência em construção com terra, que aprendeu com o Gernot Mink, que foi um amigo que eu fiz lá no Fórum Social Mundial, que é a maior autoridade em construção de terra do mundo. E tetos vivos, telhados vivos. Gente, isso no Oriente Médio existe há milênios. Mas agora existe pesquisa, né, existem mecanismos científicos para ver a melhor forma de fazer. Então esse capital experiencial ele é muito, muito subvalorizado. O capital cultural, todas as nossas histórias, a música, a arte como a forma de viver, né, viver a vida como uma obra de arte. E finalmente, talvez o mais importante, o capital vivo, toda a biota, tudo aquilo que constitui sistemas de vida na Terra. Por exemplo, jamais se deveria permitir que uma fonte de água fosse depredada, num planeta que tem um pequeníssimo percentual de água potável. E, no entanto, vocês sabem que nós vemos isso ser feito por conta de dinheiro no curto prazo. Localização, para a gente continuar e ver, se possível, todos os conceitos. Aqui é um conceito muito precioso para mim, porque eu cultivei uma relação muito especial com a professora que é referência nessa área, Helena Norbert Rode, é redimensionar a economia de volta ao nível humano, ou seja, biorregionalmente, né? Construir estruturas econômicas que permitam que os bens e serviços que uma comunidade precisa sejam produzidos local e regionalmente sempre que possível. Quão regionalmente? Uma grande referência que eu tenho, que é o Satish Kumar, o cofundador do Schumacher College, ele diz que uma comunidade nunca deveria depender mais de 20% de recursos externos à sua biorregião. Isso deveria ser um limite de alerta, né? Se a minha comunidade precisa de mais de 20% do que ela usa, né, como consumo de fora, o balde está furado. Né? Esse é o conceito que se usa em economia. Os recursos estão vazando da comunidade. E daí vão decorrer uma série de fatores, como por exemplo moedas complementares, que depois a gente vai falar e vai ser um tópico específico muito precioso. Economia local pode fortalecer a coesão da comunidade e levar a uma maior saúde humana e bem-estar material, enquanto reduz a poluição e a degradação do mundo natural. Hortas comunitárias, cooperativas de crédito, cooperativas empresariais, espaços alternativos de aprendizagem, pequenas alianças, todos são exemplos de microiniciativas que têm macro resultados, porque o efeito é multiplicador, né? Aqui um multiplica por centenas. Um exemplo característico disso, que eu espero que fique no coração e mente de vocês, eu já vou antecipar aqui uma pergunta, chega de só eu falar. Vamos lá, vou fazer uma pergunta aqui e vocês podem abrir o microfone e responder para nós. Até vou interromper aqui o share, eu quero vê-los e vê-las. Então vamos lá, a pergunta está lançada. Qual é o banco que vocês conhecem que dá o maior rendimento do mundo? Podem citar qualquer banco. Microfone aberto. E não tem erro, pode citar que eu vou dizer por que não está certa a resposta. Eu tenho certeza que vocês vão acertar. Haha, pretensão minha, mas eu tenho certeza. Qual é o banco que dá o maior rendimento pelo investimento que vocês fazem? Olha, para nós, aqui, ó. Para nós, na nossa experiência, que a gente vê a própria natureza. A gente sempre fala assim, a gente brinca, uma semente de milho, uma única semente de milho.
Ah, não, assim não dá, não tem condição. Sim, a gente faz isso, a gente faz essa brincadeira nos cursos que a gente Ah, dá. tá Pega bom. um Eu tô vendo o nome do Ricardo. Como é que é o seu maior, nome? Andréia. André, Ricardo, assim não, viu, Mônica? É por isso que eu digo, não vale a pena ser educador. Não, não tem graça nenhuma. Acabam com a alegria da gente. Assim, quando eu Acabou com penso, a brincadeira aí. não é? Ah, Quando eu penso que eu vou parecer inteligente, ela vem e acaba com todo o sistema. Mas assim, isso não é nosso, né? Eu estava fazendo. exato. Eu tenho essa palestra gravada, eu vou legendar ainda. E Ah, o que Satish legal. Kumar fez uma palestra no curso de o poder do local, né, sobre novas economias. E ele fez essa pergunta e nenhum de nós acertou na turma. Ele diz assim: o banco que dá maior rendimento é um banco de sementes. E se eu vou provar para vocês, pega uma semente de maçã, uma, coloca no chão. Você tem retorno milhares de vezes por cento por 20 ou 30 anos. Então, assim, ó, não me venham com conversa que existe algum banco oficial que dá o retorno que o banco da natureza dá. O banco mais eficiente, o de maior retorno, é o banco de sementes. Uma semente, e olha, maçã não produz tanto quanto um cereal, hein? Um cereal produz muito mais quantitativamente. Então, esse. Tô de mal com vocês agora. André e Ricardo. Eu sempre digo isso, a gente tem que ter bom humor, né? Porque é o melhor de tudo. A vida assim é compartilhar a alegria. Então vamos lá, vamos levar isso a sério e vamos voltar para a apresentação aqui. Pronto, já sabemos o banco que dá maior retorno. É, sim, os efeito multiplicador, né? Então, uma horta comunitária, por exemplo, não é só o que você come, é o que você aprende, que ensina e o que você celebra. Né? Cada vez que você vai na horta e colhe algo e traz para a mesa e na hora come, gente, assim, eu não sei dizer o que, que é o senso de realização, né? Eu me criei numa realidade social limitada do ponto de vista econômico e financeiro. Meu pai foi militar muitos anos, tinha 6 filhos, né? E não teve oportunidade, só estudou até a quarta série, então ele só tinha um limite, né, de crescimento na carreira militar. A gente sempre morou em casa alugada. E a gente chegava numa casa, meu pai ia para o pátio, perguntava, né? E se diziam que sim, ele ia para o pátio plantar árvores frutíferas. E os colegas dele chegavam e diziam: Melo, o que você está querendo, cara? Essa casa não é tua. Eu disse: mas o que, que importa? Alguém vai comer as frutas, não vai? E a vida inteira nós passamos por várias cidades, né? Morando em casas alugadas e meu pai plantando árvores frutíferas. Ele faleceu no Natal do ano passado, com 96 anos, e deixou, além dos filhos, uma longa descendência de árvores frutíferas no sul do Brasil. Eu acho que é um belo modelo assim de vida, né? De tu te tornar eterno por esse tipo de mensagem, por esse tipo de herança. E a economia local produz isso. Porque você não se preocupa em consertar ninguém, né? Em consertar o mundo. Você se preocupa em tornar melhor a vida onde você está. Aí, naturalmente, o mundo vai ser consertado. Até porque ele nunca teve estragado, né? Nós é que olhamos ele com os olhos viciados, né? Pelos defeitos que nós temos. O que me socorro aqui do Fernando Pessoa, né? O que vemos não é o que vemos, senão o que somos. No fim e ao cabo, o mundo é uma projeção daquilo que eu sou. Então, que bom que a gente está junto e pode nutrir essas sementes, né, de comunidade, né, da unidade comum que nos coloca em contato na vida para nutrir também as sementes no plano global. As economias locais criam redes de relações baseadas no local que afirmam o nosso desejo humano, eu diria a nossa necessidade humana de conexão entre nós e com a Terra e seus seres. E as economias locais transformam o cuidado uns com os outros e com a terra em princípios norteadores da vida diária. Aqui a referência fundamental que eu tenho é o nosso brilhante Leonardo Boff com a sua Ética do Cuidar. É uma obra notável sobre o quão importante é nós reaprendermos a importância de cuidarmos uns dos outros, umas das outras, e aí encontrar contentamento real. Aqui um gráfico bem resumido para a gente lembrar apenas da importância da economia circular, que também vai ser tema desse curso. Nós começamos lá com a matéria-prima, que vem do ciclo de carbono, é feito um design no produto, um serviço, a produção, que pode ser remanufaturada, a distribuição inteligente, o consumo. Eu colocaria aqui, antes do uso, eu colocaria a reflexão da necessidade,
né? Eu acho que tem muitos R's, não pode ser só 3, 4, 5. Ele tem que ter um monte de R's, começando com a reflexão. Reflita, você realmente precisa disso? Uma coleta efetiva, né, dos subprodutos, a reciclagem competente, aí o nível de resíduo vai ser mínimo, né? Todas as comunidades e os sistemas que usam a economia circular passam a ter um nível mínimo de resíduos e um nível máximo de reaproveitamento. Transição na prática. Aqui, assim, é um mosaico, né? Abordagem cooperativa em crédito, bancos cooperativos, uniões de crédito, estrutura de microcrédito, financiamento colaborativo e financiamento pessoa a pessoa. Há uma década atrás, nunca se pensaria que seria possível fazer um projeto de alcance mundial com uma pessoa apenas investindo naquele projeto. Hoje existem estruturas na internet que você pode se tornar sócio em empreendimentos no mundo inteiro. Nós já vamos falar sobre alguns exemplos, né? Inovação social. Empresas sociais e regenerativas, que eu acho que não estão separadas. Sistemas de produto e serviço. Eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com isso. Já explico. Propriedade compartilhada da terra, né, o sistema de Land Trust. Ninguém é dono da terra, mas sim a comunidade dispõe da posse para poder usufruir e gerar benefícios. E isso é baseado, então, na não propriedade, ou seja, código aberto em tudo. Código aberto que surgiu, né, lá dos sistemas informatizados, e aqui nós temos, então, o compartilhamento do conhecimento que beneficia ao maior número possível de pessoas, né? E já vamos falar disso aplicado na prática. Antes, porém, os sistemas complementares, em termos de moedas, né, as moedas complementares, aliás, o Brasil ainda é, não sei se vocês sabem, o país campeão mundial de moedas complementares, é o país do mundo que tem mais moedas complementares em funcionamento. Os LETs, então, que são os sistemas locais de comércio e troca, né, que não existe, pelo menos não necessariamente não existe uma moeda circulando. Os bancos de tempo, que são uma solução genial para superar a ilusão de que capital é apenas dinheiro, né? E as criptomoedas, que também vai ser um tema desse curso, que, como qualquer meio tecnológico, tem os seus prós e os seus contras. Mas ontem a gente conversava e eu já compartilhava que na Espanha surgiu uma iniciativa muito interessante que é o Faircoin. Uma opção ao Bitcoin é o Faircoin, que é uma criptomoeda baseada em economia social, economia humana. Então tudo pode ser bom ou mal, dependendo de como nós, seres humanos, fazemos o uso. Antes de falar das iniciativas práticas, eu quero voltar ao sistema de produto-serviço. Eu sei que já existem no Brasil muitas iniciativas, mas o conceito é muito importante. Produto e serviço é assim: você não precisa comprar algo para fazer uso dele. Estatisticamente, só um exemplo: uma furadeira, sabe furadeira de colocar parafuso em parede ou fazer furo em madeira? Em média, é usada por quem a possui por 30 minutos ao ano. Você compra um aparelho e você usa ele durante o ano por 30 minutos, em média. E ele fica lá parado. Às vezes tem duas até, porque vai que uma estraga, né? Eu sou prevenido. Então aí cada uma vai ser usada 15 minutos por ano. É muito inteligente isso. Bom, alguém teve a ideia, e hoje isso aqui na Europa já é um grande mercado. Esse sistema que eu cito logo depois, o Share, ele funciona assim. As empresas criaram sistemas informatizados de compartilhamento de bens e serviços. Aí você vai lá e, por exemplo, diz assim: eu tenho uma furadeira tal, modelo tal, com brocas para madeira, metal, etc. E só uso ela sábados. A empresa cadastra isso e coloca no banco de dados. Aí outra pessoa vai lá e diz: eu preciso de uma furadeira. Vai lá e diz: essa furadeira aqui me serve. A empresa leva até a sua casa, você usa, a empresa pega de volta e devolve para o dono. No preço está incluído o seguro, o percentual de lucro, né, de faturamento da empresa que fez o sistema, e todas as pessoas que usaram nos outros dias da semana durante o ano inteiro não precisam comprar uma furadeira. Então, idealmente, uma única furadeira, tirando os sábados, né, pode servir a 317 pessoas, se a minha matemática está certa. 365 dias por ano, tirando 48 sábados, 317 vezes a furadeira é usada sem ser comprada. Sendo otimista, 317 furadeiras não foram compradas durante o ano por conta de um serviço que usa apenas recursos informatizados
e que já usam um sistema de entrega, um seguro e assim por diante. Tudo no local. Então esse é o sistema produto-serviço que está revolucionando muitos mercados. Na Alemanha hoje, o grande desafio das montadoras é vender carros. Os jovens não querem mais comprar carros, porque existem patinetes, né, trotinetes, bicicletas, carros, enfim, o sistema público de transporte funciona, então para que comprar carro? Aqui na Suíça você paga um passe anual, né, que dá desconto de 50% no transporte público, e aí você usa os carros da empresa ferroviária federal pelo tempo que quiser e devolve numa outra estação de trem com cartão magnético. E só paga o uso. Então para que ter carro? E imagine o que isso impacta o uso de recursos da natureza. Ah, mas veja bem, isso vai produzir uma crise na economia. Não, não só não produz, como distribui a riqueza. Porque aí são os sistemas informatizados, são os sistemas de entrega, são os sistemas de manutenção, ou seja, serviços passam a ser utilizados ao invés de recursos naturais. Tudo bem, não espalhem, mas isso não interessa ao sistema econômico vigente, porque distribuição de riqueza não interessa ao sistema econômico vigente. O sistema econômico vigente se baseia em concentração de riqueza. Eu, pessoalmente, gosto mais de compartilhar, porque eu descobri que eu preciso de pouco para viver e para ser feliz. Então, eu não estou muito interessado no que pensam a respeito. Eu faço aquilo que eu sei que funciona para mim. E aconselho vocês a refletirem também. Né? Muito bem. Então, eu já falei do sistema que estrutura isso, aqui na Suíça, pelo menos, chama Sharely, que é uma empresa grande de departamentos que gerencia. É um escritóriozinho, uma sala. Uma sala, são 5 pessoas trabalhando. Mas também, compartilhamento importante, vou começar por baixo aqui, o Service Space. O Service Space surgiu no Vale do Silício, pessoas da área da tecnologia, né, da tecnologia da informação, que perceberam o seguinte, especialmente uma pessoa. O maior capital do mundo são bilhões de pessoas que detêm conhecimento e não compartilham. Então o Service Space, depois vocês podem colocar aí na internet, vocês vão achar muita referência sobre todos esses conceitos. O Service Space é uma plataforma que visa compartilhar conhecimento e serviços voluntariamente. Voluntariamente. O segredo é serviço voluntário. E você compartilha o benefício que tiver. É algo revolucionário, movimenta milhões de pessoas no mundo e não custa nada. Não entra dinheiro na história. Você diz, não, isso não é possível. E funciona há anos. E dependeu da ideia de uma pessoa que não ficou para ele. E que não quis ter lucro que ele não precisa. Então pesquisem depois o Service Space que vocês vão ter uma grata surpresa. Zopa. Zopa é uma das muitas plataformas de financiamento coletivo que você entra lá, vê um projeto que tem interesse e decide participar. Com quanto? Não importa. Você participa com quanto quiser e se torna sócio daquela iniciativa. E finalmente a Ashoka, que agora vai fazer um mês, tenho a alegria de falar que fui contratado para ser consultor sênior da Ashoka, para um projeto de aceleração de empreendedorismo social. No caso, eu estou responsável pelo Sul Global e países da África que falam português. Esse é um projeto, a Ashoka está presente em 95 países. Qual é a ideia? Estimular o empreendedorismo social com o aporte de conhecimento e repasse de recursos de pessoas e instituições que queiram apoiar essas iniciativas. Eu já vou falar aqui, depois eu vou fazer esse material chegar até vocês, que nós estamos no final da formatação. Esse projeto que eu estou inserido, pela minha área de conhecimento e atuação, se chama Agentes de Mudança Inspirados pela Fé. Que fé? Não importa qual é a fé. Mas se você tem a fé que existe um mundo melhor, você pode apresentar um projeto. Nós vamos promover uma Masterclass em novembro, 4 aulas, com pessoas do mundo inteiro que falam português. E a ideia é financiar pessoas, apoiar pessoas, educar pessoas e não instituições. Porque são as pessoas que transformam o mundo. As instituições deveriam estar a serviço das pessoas, assim como a economia. E a Ashoka vem fazendo isso há muitos anos, com base na ideia de uma pessoa que decidiu não lucrar pessoalmente e criar uma rede. Então hoje são os 3.700 fellows, são pessoas que desenvolvem projetos no mundo, e o que eles fazem? Compartilham aquilo que aprenderam e que funciona. Então eu acho que esse tipo de ideia, isso é nova economia. Nova economia não é falar sobre juros e taxas, isso é meio. Os fins de uma economia humana
são promover relações nutritivas, humanas, saudáveis e dos seres humanos com os outros seres vivos no planeta. E todos esses elementos, como eu disse, é um mero panorama. A gente poderia falar horas sem figuras de linguagem. A gente poderia falar horas sobre iniciativas do mundo inteiro. Elas estão acontecendo, gente. Elas estão acontecendo. Mas não interessa que se saiba. Porque isso é libertador. A gente saber que não depende de grandes capitais. Aliás, não depende de capital algum, no fundo. Né? Depende, sim, de redes. Porque a riqueza existe, ela simplesmente precisa ser bem aplicada. Aqui eu tinha colocado o Service Space. A Service Space é uma organização dirigida e viabilizada inteiramente por voluntários. Utilizamos a tecnologia para incentivar as pessoas comuns em todo o mundo a fazer pequenos atos de serviço. Nosso objetivo é acender a generosidade fundamental em nós mesmos e nos outros, criando transformações tanto internas quanto externas. Através de nossos pequenos atos coletivos, esperamos nos transformar e transformar o mundo. Transforme a si mesmo, transforme o mundo. Muito bem, são exemplos práticos, mas e o que eu tenho que ver com isso? Bom, existem opções individuais que promovem efeitos sistêmicos. Então, o primeiro é um quadrinho sem palavras, né? Olhem ali o que é a questão de um paradigma, de uma forma de ver o mundo. A pessoa vai no museu e vê um círculo, como é que ela representa um círculo? Se ela só tem quadrados na cabeça, ela vai juntar um monte de quadrados. Economia é a mesma coisa. Se a gente pensa em termos de escassez, nós vamos sempre representar o mundo como algo em que sempre falta algo. Né? E aqui, como um dos meus encantos na vida é o estilo de vida simples, né? Eu coloquei uma brincadeira também. Né? Numa prova, coloca lá, encontre X. Aí o aluno coloca, está aqui o X. Então, simplicidade, a solução mais simples, normalmente é a mais esperta, mas normalmente ela está errada, viu? Simplicidade não é assim, e tão longe. Não, calma. É aplicar um método, é uma metodologia, tá? Não é só circular o X, porque o professor não vai dizer que está certa a resposta. Essa eu adoro, porque assim, eu nunca fui muito bom em geometria. Muito bem. Opções individuais. Aqui é um presente de uma das professoras mais influentes que eu tive, que foi a Vicki Robin. E ela e o companheiro dela, o Joey Domingues, criaram uma fundação nos Estados Unidos que se chama New Roadmap Foundation, que fez uma pesquisa com centenas de milhares de pessoas com uma pergunta básica: quanto você precisa em dinheiro para ser feliz? Eu vou antecipar, porque aqui nós não estamos muito interativamente. Se a gente estivesse pessoalmente, presencialmente, eu iria incomodar mais vocês com perguntas. Mas assim, eles tiveram um resultado muito impressionante nos Estados Unidos. Entre aproximadamente 10 mil dólares e 500 mil dólares por mês, não havia diferença significativa nos depoimentos de satisfação das pessoas. Isso é muito importante, porque com base em todos esses estudos, a Vicki e o Joe Domingues, o Joe inclusive faleceu lamentavelmente logo depois de eles terminarem e publicarem o livro deles. Eles teve um problema de saúde bem grave, mas a Vicki continua até hoje trabalhando nessa fundação, morando na mesma casa compartilhada que eu conheci ela. Enfim, o mesmo estilo de vida que de 20 anos atrás. E o gráfico é muito simples de entender. Você tem recursos utilizados e satisfação obtida no eixo vertical. Você precisa aplicar um pouco de recurso, né, para ter a sua subsistência. Mas o ser humano precisa de um pouquinho mais do que a subsistência, que tecnicamente passou a ser chamado de um nível de conforto essencial. E cada pessoa vai ter o seu conforto essencial. Volto a dizer, como eu gosto de termos práticos, nós há muitos anos não temos cama, porque a gente não vê necessidade de usar cama. Né? A gente vive num modelo japonês de casa, então a gente tem o tatame e o futon. Para mim, o conforto essencial não implica ter uma cama. Para outra pessoa pode representar, está tudo bem. Isso seria o conforto essencial. Um exemplo bem simples. Normalmente, na maior parte das culturas, se precisa de um pouquinho mais. Eu estou vendo ali na estante do Ricardo e da Andrea, né? Livros. Livros não são exatamente algo essencial para a gente viver, mas conferem uma dignidade, a gente poder ter mais conhecimento, desfrutar de partilha de ideias e assim por diante. Então isso seria pequenos luxos. Não é um conforto essencial, mas é algo que confere dignidade à vida que nós temos, especialmente no contexto cultural em que nós estamos inseridos. A partir desse ponto, e aqui existe o elemento
quantitativo relacionado ao qualitativo, independente, vejam, aqui está o nível dos pequenos luxos. Se eu continuar aumentando o volume de recursos, a satisfação não aumenta mais. Ela, inclusive, decresce. E nutre o que é chamado consumo inconsciente. E com bom humor, a Vicky e o Joe representaram o fim dessa batalha de colocar mais e mais recursos naquilo que não é mais essencial para o nosso conforto, que é uma expressão em inglês que aqui está representada. Só termina essa corrida desenfreada quando se escreve numa lápide "Rest in Peace", descanse em paz. Só termina quando a gente morre, porque é um sonho que é impossível de realizar. Depois de um certo nível, que prevê subsistência, conforto essencial e pequenos luxos, isso está relacionado com elementos culturais e situacionais, não adianta colocar mais recursos em termos de dinheiro, tempo, energia. Não adianta. Você não vai ter mais satisfação. É uma limitação da vida em si, né? E nós podemos relacionar hoje em termos de redes sociais, né? Ah, mas veja bem, eu tenho 5.000 amigos. Não, não, meu querido, minha querida, você não tem 5.000 amigos. Você tem contatos no Facebook, até porque é impossível ter tantos amigos. Amigos demandam atenção, afeto, presença. E é impossível ter presença a menos que você seja, sei lá, um orador de auditório e faça uma palestra, e ainda assim não é contato real, né? Então, essa questão dos recursos, que vai desde o nível subjetivo até o objetivo, não tem solução. E esse gráfico é muito ilustrativo do efeito que as nossas opções pessoais em termos quantitativos implicam em termos de qualidade de vida no planeta. Porque lá na década, eu creio que em 90 ou 80, acho que 90, a Joanna Macy já dizia, né, uma grande professora, a Joanna Macy dizia assim: não são grandes movimentos mundiais que vão possibilitar o futuro da espécie humana em equilíbrio. São pequenos gestos de cada pessoa repetidos diariamente milhões de vezes. Isso é o que transforma a realidade. São opções pessoais repetidas por milhões, bilhões de pessoas todos os dias. E essa é a nossa responsabilidade. E paradoxalmente, felizmente eu diria, isso é que nos livra da culpa. A culpa nos imobiliza. A responsabilidade nos torna poderosos e poderosas. Responsabilidade é a habilidade de responder aos desafios que se apresentam, né? E isso implica, né, quantos livros eu quero ter. E eu tenho que tê-los ou eu posso compartilhá-los numa biblioteca comunitária? Ou eu posso pegar numa biblioteca? Ou eu posso ler virtualmente? Vocês entendem? Economia tem a ver com estilo de vida, que tem a ver com questionamento contínuo das nossas opções. Esse é o grande referencial que a economia convencional, acadêmica, me perdoem dizer, não contempla. Não traz a autorreflexão, não traz o questionamento sobre os nossos estilos de vida e sobre as nossas opções individuais e sobre o quanto isso representa em poder perante aos sistemas, digamos assim, mega-sistemas, né, mega-econômicos. Esse exercício eu vou deixar apenas de aproveitar no material para que vocês façam e apliquem com as pessoas, para que elas coloquem os itens que tem na sua casa e definam se é um item de subsistência, sobrevivência, conforto, pequeno luxo, ou não é algo supérfluo. E isso, assim, o melhor é fazer de memória. Porque se você não lembrar de tudo que tem na sua casa, você tem coisas demais. Essa é uma pegadinha interessante que eu faço. Liste todos os sapatos que você tem. Se você não lembra, que você tem demais. Com certeza. Com certeza. Ninguém é centopeia. Muito bem. Uma ferramenta muito útil que nós desenvolvemos nesse curso que eu fiz, primeiro que eu fiz no Schumacher College, uma matriz de consumo saudável. Você pega a sua realidade e diz assim: eu necessito de algo? Sim, eu necessito. Mas eu já tenho. Então eu vou cultivar gratidão. Necessito, tenho, gratidão. Pronto. Necessito? Sim, eu necessito. Não, não tenho. Então eu vou consumir com consciência. Vou comprar, vou emprestar, vou utilizar o mínimo necessário daquilo que eu necessito. Beleza. No outro eixo, eu não necessito, mas eu tenho. Vou ser generoso, vou compartilhar. Vou doar, vou colocar num espaço comunitário e assim por diante. Eu necessito? Não, não necessito. E também não tenho. Então eu vou celebrar. Que liberdade maravilhosa. Eu sempre cito o exemplo que eu morava no Brasil na época, fiz uma entrevista com aquela revista bacana, Marie Claire. Aí a repórter me perguntou assim: por que você não tem carro há tanto tempo? Eu falei: porque eu posso.
Ela olhou e disse, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Eu não tenho carro porque eu posso não ter. Não é bacana? Não é dizer eu tenho porque eu posso. Né? Não, não. Eu não tenho porque eu posso não ter. Eu tenho boas pernas, tenho bons amigos, né? Eu trabalho perto de casa e assim por diante. Esse poder de prescindir de algo, na visão do Henry David Thoreau, que é um dos filósofos que mais me influenciou, é dos maiores poderes que o ser humano tem. O ser humano é rico não na proporção do que tem, mas na proporção daquelas coisas de que pode prescindir, de que pode não ter. Isso dá a verdadeira riqueza no ser humano. E esse gráfico nos ajuda a fazer isso na prática. Pelo menos a mim me ajuda muito. Alguns lembretes importantes. Quando foram estruturadas as ecovilas, um casal fez uma pesquisa mundial de comunidades que já davam certo. E o Robert Gilman enunciou no final desse relatório como se diz, um aforismo que é decisivo. Se não for divertido, não será sustentável. Então tem que ser divertido, tem que proporcionar contentamento, tem que proporcionar alegria de partilhar, para que seja sustentável. E em economia não é diferente. Se gera medo, se gera tristeza, se gera ansiedade, se gera todos esses sentimentos perturbadores, não vai ser sustentável por muito tempo. E aqui sustentável é assim, o ser humano pode enganar muitas pessoas durante muito tempo, mas nunca engana a si mesmo. A si mesmo. Em algum momento, você estando só, principalmente enfrentando uma crise, você percebe se as suas opções são sustentáveis ou não. Essa é a grande lição da vida. Trazendo isso para um contexto de bom humor, essa placa eu adoro porque diz assim, estressado, escrito de trás para frente, é sobremesa, em inglês, né? Stressed, spelled backward, is dessert. Eu sou adepto dessa filosofia, assim. Eu acho que uma boa sobremesa compartilhada é um fator de anti-estresse. Muito bem. Vamos agora aqui olhar assim um pouco sobre as nossas preocupações e passar para a nossa partilha. Um gráfico que eu faço aqui abreviado, porque são várias lâminas. Então vamos olhar aqui a Terra, né? Linda ali, azul. Estão vendo aqui à esquerda? Em comparação com os nossos vizinhos mais próximos, né? Vênus, Marte, Mercúrio e Plutão. São os nossos irmãos e irmãs menores. Agora vamos para o outro lado, assim, né? Vamos nos colocar como planeta em comparação com o Sol e tendo esses mesmos planetas e até Júpiter, que é esse bem da esquerda. Aqui está o Sol, né? Grandão, estão vendo ele amarelo? A Terra é aquele pontinho lá, estão vendo ele lá? Lá é a Terra. Ó. Lá estamos nós, lá os mais de 7 bilhões de seres humanos, com todas as preocupações, prazeres e tudo mais. Então essa é a proporção com a nossa estrela, o Sol. Aqui está o Sol, lá está a Terra, aquele pontinho lá está tudo lá, ó. Tudo junto lá. Bom, vamos colocar o Sol numa escala da nossa galáxia, só da Via Láctea. Aqui está o Sol. Estão vendo? Esse Sol aqui agora está aqui, ó. Esse tamanhico aqui. Pertinho nós vamos ter estrelas não de uma grandeza muito ampliada, Sirius, Pollux e Arcturus. Né? Arcturus já está do tamanho do Sol antes, olha o tamanho que o nosso Sol fica perto de Arcturus. Essas são algumas estrelas da nossa galáxia, a Via Láctea. Igual a Via Láctea, o Hubble documentou mais de 100 milhões de galáxias. Eu disse milhões. A Via Láctea contém todas essas estrelas e muito mais. Igual a nossa galáxia, já existem documentados cientificamente mais de 100 milhões. Com o novo telescópio, provavelmente serão documentadas muito mais. Então, quando a gente pensar em se preocupar muito, vamos lembrar da nossa proporção no universo, que normalmente as nossas preocupações se relativizam. Porque a gente não é tão importante assim. Nós somos muito importantes, mas não tanto. E para finalizar, então, o ensinamento de um grande professor do budismo vietnamita que eu admiro, faleceu recentemente, né, há pouco mais de um ano, o Thich Nhat Hanh, ele dizia, sem lama não há lótus. Então, sem os problemas, sem os desafios, sem os sofrimentos que nós encontramos na vida, não surge sabedoria, não surge compaixão, não surge solidariedade. Então vamos cultivar a gratidão pelos desequilíbrios que a vida nos proporciona, né? pelos esforços que a gente faz para estar presente num treinamento como esse, todo o trabalho que foi feito. Ontem eu disse para a Mônica, eu faço e não faço ideia o quanto essa equipe trabalhou e está trabalhando para que isso venha acontecendo ano após ano. Então,
Em nome dessa gratidão, assim, eu compartilho essa firme convicção, né, que todos esses desafios são estímulo e nutrição. É o composto, né? É o composto da nossa horta existencial que vai produzir as flores e os frutos para as próximas gerações. Essa é a minha visão e fico à disposição de todos e de todas. Muita gratidão por essa oportunidade de compartilhar de novo. Esse material vai estar disponível e assim também o meu contato, né? Agora a gente está, inclusive, reestruturando o website, aí as redes, né, no sistema de economia solidária também, com designers aí do Brasil. E logo eu quero estar com uma iniciativa nova que surgiu muito por estímulo de amigos e amigas, que vai ser uma escola online, assim, que eu nomeei por conta da minha apreciação por esse conceito, é um jogo de palavra, né? Simple School. Então, uma escola sobre viver simples, abordando as várias, o jardim da simplicidade, como fala o Duane Elgin, as várias opções de viver de uma forma mais reflexiva, mais lenta e apreciar mais a vida. Então, logo eu vou colocar nas redes esse convite, né, para que a gente continue compartilhando o contentamento de aprender juntos. Eu fui educado, aprendi, tenho enorme gratidão pelo construtivismo, fui aluno de um aluno do Paulo Freire, então acho que o saudoso Paulo Freire estava absolutamente certo, né? Ninguém educa ninguém, ninguém aprende sozinho. Nós, seres humanos, nos educamos na magia da comunhão, na magia do encontro. Isso eu acho que é o que nós fizemos aqui hoje. Então devolvo para a Mônica e fico ao dispor. Se houver perguntas fáceis, né, as difíceis vocês deixem para os próximos professores e a gente continua juntos nesse caminho aí de aprender a ser feliz em comunidade. Obrigado, Mônica. Bom, não, Bravo! Realmente, assim, eu que tenho muita gratidão por escutar, né, essas falas, com muitas coisas, né, que eu já escuto há muito tempo, mas que sempre fazem total sentido, que eu falo, gente, como que eu esqueci isso esse ano? Como que eu não me perguntei isso esse ano? Meu Deus! Então, o tamanho da gratidão para mim é, assim, implacável. E eu tenho várias questões para falar, mas eu queria abrir o microfone aqui para todas as pessoas, né? Quem quiser participar, quem tiver perguntas, fiquem à vontade, assim, aproveitar mais um pouquinho mais da presença do Jorge aqui para compartilhar. Então, quem quiser, microfones abertos. E quando tu achares que deve parar de gravar, tu me fala, tá? Eu não sei. Ah, não, acho que a Helena tá de hosts, né? Tá, beleza. Tá, então não precisa me preocupar. Eu tenho uma pergunta. Quando vai começar essa nova escola? Eu quero. Então, a ideia é a gente estar com tudo pronto, né? Esses designs a gente está fazendo em regime de economia solidária, até o final de setembro, né? A plataforma vai funcionar basicamente um sistema de doação também, com benefícios 100% de transparência, né? E sempre benefício compartilhado. Isso ontem eu compartilhei isso com a Mônica. Eu aprendi com um amigo que foi nosso aluno do Gaia, hoje é educador também, o Leandro Choas, aulas doação. Então eu fiquei extremamente alegre o mês passado. Eles promoveram uma aula doação comigo, com o tema espiritualidade socialmente engajada. E o convite é assim: participe, faça uma doação para uma entidade no Rio de Janeiro chamada É por Amor, que fornece quentinhas para moradores de rua. Eu tenho essa vinculação forte com moradores de rua porque eu gosto, entre aspas, eu moro nas ruas um tempo por ano para nunca esquecer, né, da importância de tudo que eu tenho. E essa aula, assim, doação, não se estipulou valor nem nada, teve uma arrecadação que bancou quentinhas por um mês para essa instituição. Eu disse, gente, foram 2 horas do meu tempo. Então eu vou fazer continuadamente isso. Estimulo todas as pessoas que têm conteúdos para compartilhar que façam o mesmo. Compartilhar o que nós somos é a maior doação possível. Não é, especialmente para quem está em situação de risco social, não é levar comida, cobertores. É importante também. O Gandhi dizia, para quem tem fome, Deus tem a forma de um pão. Claro, é importante levar o pão. Mas não esqueçam, o importante é levar vocês, é levar a mim mesmo. É eu estar lá, chamar a pessoa pelo nome, olhar no olho. E assim também,
Eu diria que hoje, para cada pessoa que passa fome de pão no mundo, 2 passam fome de sentido, né? Ter um espaço de escuta, ter um espaço de abraço, de partilha, de silêncio. Isso faz tanta falta quanto. Então, se tudo correr bem, final de setembro a gente vai estar no ar, né? E procurando fazer o que eu chamo assim de uma redistribuição inteligente de renda, né? Produzir também treinamentos, pelo menos em inglês, se possível também em alemão, e destinar essa renda que o câmbio favorece, destinar para os países do sul global, né? Que precisam muito mais por conta de tantos séculos, né? De exploração e colonização. Então a gente pode fazer algo a respeito. Pelo menos eu acho que eu posso. Não é culpar ninguém, mas é fazer a minha parte e dar um exemplo de coerência entre o que eu digo e o que eu faço. Então é isso, se tudo correr bem, mas aí eu mando para a Mônica, ela espalha na rede aí. Mas, como se diz, fiquem ligados, Simple School vai estar na rede. E um dos cursos é economia, no caso com base na ética budista. Maravilha, obrigada. Eu não citei, né, mas é uma das minhas principais referências, é um pensador, o Ernest Friedrich Schumacher, que escreveu um livro chamado Small is Beautiful. Em português foi traduzido como O Negócio é Ser Pequeno. E o capítulo 4 desse livro chama-se Economia Budista, que ele estuda, né, o terceiro preceito da prática budista, que é o meio de vida correto, e transforma isso em princípios econômicos. É uma forma muito inteligente de olhar a filosofia, né? Trazê-la para a prática. Então essa é a minha ideia também, traduzir essa ética para os referenciais econômicos, mostrando que existe uma outra forma muito viável de se viver a vida do ponto de vista econômico, com coerência aos nossos princípios éticos. Eu vou escrever aqui no chat, tá, Rafael? Ô, Jorge, eu tenho uma pergunta, assim, que é o seguinte, que é uma pergunta que acontece sempre que a gente vai expor um pouco do projeto, né, da Rede Alegrias, para outras comunidades, né, em outros espaços. E é o seguinte, né, você trouxe isso um pouquinho na sua palestra, mas tem pessoas, né, a gente trabalha muito com alimentação, né, podendo levar alimentação saudável, né, e para a comunidade que a gente atende, fundamentalmente aqui em Paraty, né, e surge muito a dúvida, assim, puxa, né, quando as pessoas veem o preço dos alimentos orgânicos, né, realmente altos, né, mais altos do que o alimento que a gente encontra no comércio normal, né? E as pessoas sempre perguntam isso, né? Nossa, não, super legal, né? E sendo adquirido com moeda social, enfim. Ainda por trás tem toda essa consciência, né? Mas as pessoas ainda perguntam isso, né? Puxa, e é uma coisa que fica também para mim quando vou responder, assim, meio desconfortável, né? Nossa, super legal a ideia e tudo mais, mas é muito caro para mim, né? Mesmo sendo em moeda social, como é que eu posso, assim, eu que não tenho nem para colocar um pão e um leite na mesa, como é que eu vou comprar um arroz, vamos falar, a um preço mais elevado do que o normal, né? Eu, somente, sempre respondo com as palavras que você colocou, né? Um pouco com esse argumento da, bom, vamos pensar, né, no custo real disso, desse investimento que você está fazendo, mas mesmo assim não é um argumento que dá conta da necessidade das pessoas. E eu quero te devolver nessa pergunta, assim, de que forma, não, Brigitte, agora não posso. De que forma a gente pode colocar isso melhor, né, para as nossas redes, né? Como tornar isso mais sustentável? Porque realmente, quando você chega com esse argumento para comunidades que estão muito, muito carentes, é difícil, assim, você não consegue se fazer entender. Sim, tem vários pontos aqui, Mônica. Vamos começar pela prática, assim. Eu vou te citar uma iniciativa que eu considero muito referencial, que é o Instituto Chão, em São Paulo. O Instituto Chão
ele tem uma proposta de transparência total. Você chega no entreposto deles, tem um quadro atrás do caixa em que estão todos os custos envolvidos nos produtos e o valor que custaria, e você pode contribuir com mais, se você pode. Ou seja, é incluir um terceiro ator nesse processo. Você tem quem produz, você tem quem vai necessitar, consumir, mas você pode ter alguém que consome que tem uma sobra. Então vamos supor, você chega lá, o quilo de arroz é R$13,70. Desculpa, eu estou por fora dos valores, mas vou ser otimista aqui, né? Aí você assim, não, eu vou te pagar 5. Esses 1,30 vão para um fundo de subsídio da produção. Ou seja, você convida pessoas que têm, entre aspas, conforto econômico-financeiro a viabilizarem um modelo de justiça social. Essa é uma possibilidade. Então, você abre os seus custos. Para isso, tem que fazer um estudo. Quanto é que custa produzir aquele alimento de qualidade que está sendo colocado à disposição? Segundo ponto, lembrar as pessoas que elas não dispõem apenas de dinheiro. E sempre que possível, elas poderem colaborar com o processo produtivo, de alguma forma, né? Utilizando versões diretas ou adaptadas de bancos de tempo. As pessoas podem colaborar com serviços também, né? E um terceiro elemento, que aí ele já é, eu diria, mais ambicioso, mas que eu acho que é a solução de longo prazo, projetos. Projetos em que você busca investimento para subsidiar a produção de benefícios, né? E essa é a área em que entidades como o Zopa, como a Choca e como muitas outras trabalham, né? Um financiamento coletivo de benefício social. Isso não está muito na nossa cultura ainda. Ainda não, né? Mas eu diria que isso implica em colocar as 8 formas de capital na prática. Por exemplo, me dá um exemplo de um produto que vocês vendam. Só um exemplo. Vamos lidar com a prática, vamos fazer um case aqui. Um produto, Mônica, que seja desafiador para as pessoas pagarem. Perdão. Vamos pensar aqui em Paraty, coisas muito básicas, né? Ovos, por exemplo. Perdão, fechei sem querer o microfone. Então você vai lá, ovos de galinhas felizes, né? Como as comunidades Yamagishi produzem. Você não vende só os ovos. Você pode vender também, por exemplo, um projeto educacional para as escolas da região visitarem a produção e aprenderem sobre o ciclo produtivo. Você pode fazer produtos, serviços associados. Não ficar limitado à venda do ovo, mas trazer as outras formas de capital que estão relacionadas com a produção dos ovos. E isso envolve um processo de olhar todo o ciclo produtivo, inclusive do ponto de vista do conhecimento. Eu não, nessa apresentação não coloquei, uma boa referência são comunidades sustentáveis que dão certo. As moedas sociais ajudam muito nisso, em que parte do recurso, digamos, provenientes das moedas sociais vão para um fundo de manutenção de outras áreas da comunidade. E isso é a importância de um treinamento que veja o todo da obra em termos de economia, não apenas monetário, financeiro, né? Porque, claro, para a pessoa que tem uma séria limitação do ponto de vista econômico-financeiro, ela até entende que é mais conveniente, mais saudável para sua família comprar o ovo de uma galinha que é criada livre, que não tem o uso de produtos químicos e tudo mais, mas ainda assim fica caro pela condição social dela. Como aportar outro tipo de capital? Nos dois lados, não apenas para quem compra, porque normalmente a gente se limita na carência de quem compra. Mas tem o outro lado, na demanda de quem produz para continuar produzindo. Eu acho que nesse momento histórico, pela brutal desigualdade social que nós vivemos em países como o Brasil, tem que investir mais nesse lado aqui, em viabilizar que aquele valor que foi externalizado do produto industrial seja aqui coberto por um subsídio, ainda que da sociedade civil. E para isso servem os projetos.
né? Enquanto nós não tivermos governantes, enquanto nós não tivermos políticos que não aprenderam ainda que são servidores do país, que são pessoas contratadas para servir o povo, isso vai ser difícil de mudar. E por isso que a economia também demanda uma reforma política. Porque as leis são feitas por pessoas que se consideram profissionais cujos recursos surgem do nada. Mas os recursos que pagam esses políticos que se consideram profissionais são do povo. São os impostos do povo que pagam o salário dos políticos. Os políticos são empregados do povo. E isso foi esquecido. Enquanto isso não mudar, nós temos que investir na articulação comunitária, né? De baixo para cima, nós temos que construir um sistema de justiça social que, com o tempo, vai gerar a inércia necessária para transformar a realidade política também. Então, o que eu te diria, eu investiria mais nesse polo aqui, no polo da produção. Como que a comunidade que produz pode ter recursos não diretamente oriundos do processo do produto produzido ou do serviço produzido. Muitas vezes o produto pode ser suprido de recursos por serviços associados ao processo produtivo. Eu posso te dar o exemplo, eu só posso dar o que eu tenho, né? A Findhorn se tornou um grande sucesso com a criação da sua moeda comunitária, o ECOS, produzindo no início, gerando no início 20 mil ECOS, com o aporte de recursos de fora da comunidade. Para quê? Para aprender a fazer. Para aprender a viver feliz daquela forma, né? E aí tu inclui um planejamento de longo prazo. Desde os festivais de dança até cursos dos mais diversos tipos, nos quais necessariamente você paga para passar por todos os setores da comunidade. Por quê? Porque é uma oportunidade de aprender. Você não tem como pagar pelo que você vai aprender. Então você vai desde a produção de composto até a área administrativa. Você tem que passar por todos os setores. Por quê? Você acha que alguma coisa acontece por acaso numa comunidade? São muitas horas de serviço. Então você paga para aprender essa metodologia. Na verdade, você não paga, né? Você dá algo que não existe, que é o dinheiro, não existe, algo simbólico, para permitir, né, que aquilo continue acontecendo. É o que a Mari está falando, participa de todos os processos, todos, né? Uma comunidade efetiva, que quer ser sustentável, não existe sem composto. Até em Findhorn, por sinal, é um grande recurso, assim, quando a pessoa começa a falar muito em em solucionar os problemas meramente com meditação, com preces, com orações, vai trabalhar na produção de composto. Por quê? Tem que botar a mão na terra, tem que lembrar que a vida é ciclo, você tem que fazer todo o processo, né? Você leva para a almofada de meditação tudo, as suas luzes e as suas sombras, mas se você não pratica, você esquece. Eu, pelo menos, esqueço. Então é isso. Eu diria que é investir no polo produtivo, não esquecendo de que produção não é só produzir. Produção é educação, é cultura, é espiritualidade, é relacionamento, e tudo isso pode ser um produto ou serviço que pode ser ensinado, por exemplo. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas assim, é muito no fazer, né? Não ficar limitado por um paradigma que diz que só o preço do produto vai suprir o custo de produção. Não é assim. Não deveria ser assim. Me perdoem que eu gosto muito de falar, vocês já viram. Se me permite, Mônica e Jorge, eu até me lembro, né, com toda essa fala, e desde então, quando você começou a falar disso, eu me lembro da reflexão do consumo. E aí me vem sempre à memória a compostagem. O que você faz né, com resíduo, com o seu resíduo? Será que é tão difícil assim a gente compostar uma casca de banana, uma casca de ovo, seja lá o que for? Não é. Eu não tenho quintal, eu não tenho área, mas quando eu morava numa região, numa casa onde eu tinha terra, eu comecei a fazer a compostagem. Vai fazer 4 anos aqui em Paraty. Depois de um ano, essa terra estava maravilhosa. E aí comecei a plantar, fiz o curso da Embrapa, comecei a aprender a plantar e produzir bastante. Até hoje, nós colhemos abóbora. E essas abóboras são doadas aqui para o asilo e também supre algumas pessoas. Eu não moro mais no local, mas tem uma pessoa que vê. Então, hoje, onde eu moro, eu faço a compostagem em galões de 5 litros de água que eu pego.
É possível? É possível. Então, tem que passar desde o processo inicial para você entender como chegou até você. Senão, você não tem compreensão de tudo isso. É desde todos os processos. E uma coisa que é essencial para nós é a alimentação. Então, se você está aqui, é porque você se alimenta. Vamos começar daí, não é verdade? Brilhante, Márcia. Inclusive, tu fizeste me lembrar a assertiva do Bill Mollison, né? Ele diz assim: a permacultura é uma revolução disfarçada de cultivar a terra, de fazer horta. Né? É uma revolução. Quando você olha o critério, né, começou com uma agricultura permanente, hoje é uma cultura permanente, você tem que ver o ciclo da vida, né? Não dá para, não, essa parte aqui eu não gosto. Esquece. Tem que ver tudo. E eu sempre digo assim, a minha opção, e isso é difícil de tratar, né? Assim, normalmente quando se fala em dieta, tem poucos temas mais difíceis do que esse. Mas a minha opção pelo tipo de dieta que eu adoto é muito simples. Eu cuido com prazer de todas as etapas do processo de produção do meu alimento, né? Desde as sementes até a compostagem do que sobra. Pessoas que fazem outro tipo de dieta normalmente terceirizam grande parte do processo, porque é difícil fazer, né? É do jejum maravilhoso, com certeza. As pausas são decisivas, que é um outro ponto, né? A espécie humana parece que não consegue parar. Não consegue parar de nada. Parar de falar, parar de nas redes sociais agora, nem parar de comer. E eu vejo, é forçoso dizer assim, eu vejo pessoas dando ensinamentos sobre solidariedade econômica que não lembram a última vez que ouviram a barriga roncar, né? Então, se a pessoa não lembra a última vez que passou fome, como é que ela vai ensinar alguma coisa sobre solucionar o problema da fome no mundo? Não tem a experiência, né? Se há resíduos, há erros de design da ocupação humana. Perfeito. É isso aí, Ricardo. André. Então, a lição a gente já sabe de cor, né? Só nos resta aprender, e para aprender tem que praticar. Aprender só na cabeça, né? O primeiro professor no Zen dizia, não adianta, tu pode ler quantos livros tu quiser sobre natação. Enquanto tu não entrar na água, tu não vai aprender a nadar. Tem que entrar na água, tem que entrar na água, tem que se expor, o pouco que sabe compartilhar e ver o retorno, ver o feedback, né? Esse ciclo de retorno. E ter essa humildade de dizer, não, não, eu tenho coisas para aprender. Claro que tem, né? A gente sempre é ignorante em algum ponto. Mas é isso, ciclo completo, inclusive de aprendizado, de tudo mais. E isso é paradigma econômico. Vocês veem, a gente volta ao ponto inicial, que é fluxo, que é cultivar generosidade, cultivar. Em um aspecto, aqui eu quero falar porque eu acho que tem gente que precisa ouvir. Estar aberto, aberta para receber o que nos oferecem. Saber pedir o que precisamos. Esse é um grande desafio da nossa cultura dominante, que é como se fosse algo humilhante pedir o que se precisa. Mas nós sempre vamos precisar de alguma coisa. Eu refiro assim sempre, por exemplo, em termos de consumo, né? Que as pessoas dizem, mas então você não consome nada. Eu falei, como assim? Eu não faço fotossíntese. Né? Quem não faz fotossíntese tem que consumir alguma coisa. Mas consumir com consciência e dignificando aquilo que eu consumo. Seja um alimento. Se... só para ti. Não, seja um alimento, seja uma viagem aérea. Ontem uma pessoa mandou uma consulta numa rede que eu participo assim, nossa, eu estou usando muito meu carro. Como é que eu faço para não me sentir culpado? Aí eu digo, olha, na minha visão assim, a gente pode abordar de muitas formas. Tudo bem, use o menos possível. Mas se usar, dignifique o uso. Né? Como tudo na vida. Eu acho que se nós começássemos, muito grato isso que colocaste do alimento, se nós colocássemos uma coisa muito simples, assim, muito primária, pueril, ensinar para as crianças. Antes de se alimentar, respira fundo e agradece por todos os seres que colaboraram para que aquele alimento chegasse ao seu prato. Só isso eu acho que mudaria a realidade da justiça social no mundo, a começar pela minha saúde. Porque quando eu respiro fundo e agradeço pelo alimento, certamente eu vou comer muito mais relacionado com o que eu necessito e não para suprir uma outra fome. Né? Para alimentar uma outra boca, que não é necessariamente fisiológica. Então isso eu admiro muito o trabalho da Joanna Macy, assim, trazer para o real, trazer para o cotidiano, trazer para aquilo que eu faço todos os dias. Né? E isso é educação na sua essência.
E a economia não está fora disso. Lamentavelmente, tentaram nos tirar o protagonismo nessa área, mas felizmente, prova disso que nós temos muitas pessoas nessa rede participando. Bem, 4 horas da tarde para mim aqui, eu acho que são 11 horas para vocês aí, né? Então, se não houver mais perguntas, tá? Para mim tá lindo. Estou super feliz pelo encontro de hoje, pelos sorrisos, pelas perguntas, por tudo. Vale a pena viver dessa forma. Obrigado mais uma vez, Mônica. É precioso o serviço que vocês fazem. Realmente não tenho palavras para agradecer. A toda a equipe, viu? Estou agradecendo para ti em nome, através de ti, a toda a equipe. Sim, com certeza. Então, bom, se ninguém tem alguma colocação, até dá tempo, hein? De quem quiser se colocar. Mas eu queria, né? Eu sempre fico empolgada com esses encontros. Dá vontade de fazer mais, né? Muito mais do que a gente faz, né? Eu acho que a gente se sente tão nutrido que aí que dá, né? Que a gente vai, nossa, ainda tem muito para dar, né? Mas eu acho que uma coisa que fica muito, que é para mim, né? Fica dentro do coração muito pulsante, é a necessidade de poder, né, fazer algum tipo de ação, que eu acho que essa nossa rede, com certeza, tem essa capacidade e que tem a ver com essa distribuição de alimento, né? Quem sabe entre todos conseguimos pensar alguma ação, né, nesse caminho que o Jorge colocou nas nossas comunidades, né, nos lugares, nos territórios que a gente habita, para poder suprir ainda mais, né, e fazer uso até dos nossos, né, uso no sentido bom do termo, né, até dos nossos produtores aqui da nossa rede, que são todos apoiados, poder levar alimento a essas pessoas todas que estão precisando, até de educação, né? Então, aí fica minha empolgação aqui colocada para todos. Quem sabe conseguimos construir alguma ação, né, nesse sentido, né? A muda, até as alegrias já tem ações nesse sentido, mas eu acho que se a gente se junta, consegue fazer muito mais, né? Aqui a gente tem a presença de alimentos, alegrias, por exemplo, e a gente vê, né, como tudo isso que está acontecendo no mundo está colocando muito presente essa fragilidade alimentar no mundo, né? Temos tanto espaço, tanta terra para produzir e tantas pessoas, né, passando fome. Eu acho que não dá para descansar muito tranquilo com essa situação, né? Mas se a gente puder fazer alguma coisa, estamos abertos aqui para construir juntos. Então, bom, no formulário que vocês recebem, ali tem um espaço para vocês conseguir colocar qualquer tipo de comentário, até sugestões, ideias que venham, né? Para isso que a gente constrói o conhecimento junto. Então, estamos super abertos a receber, para poder dar, né? Então, bom, eu vou deixar por aqui. Obrigada, Alejandra. Tem a mão levantada, pode falar, Flor. Pode falar, Alejandra, tem que abrir o microfone, tá? Alejandra, tem um botão na parte inferior do teu aparelho, acho que você está no celular, que tem um microfone, é só você clicar nele e abrir. Eu não sei se talvez a Lelê, que tem o host, consegue abrir o microfone dela. E se você consegue agora? Eu acho que ela caiu, na verdade. Bom, tá bom. Então, última palavra, alguém tem algum comentário a fazer? Alguma colocação? Não? Tá. O Ricardo e a Andrea, alguma coisa? Não? Tá. Beleza, gente. Então, eu acho que está bom. Podemos deixar por aqui. Então, eu agradeço muito a participação de todos. Vocês vão receber, então... E a Andrea não estão conseguindo abrir o microfone por algum motivo. Tá.
Espera ver, eu agora estou com o host, deixa eu ver se eu consigo. Eu cliquei aqui para cada um poder abrir o seu próprio microfone, mas talvez eu tenha... Agora foi, não, agora funcionou. Agora funcionou. Agora Acho que funcionou. agora deu, Lelê. Eu só queria encerrar falando, Mônica, que exatamente um pouco que o Jorge estava falando sobre o fazer, o compartilhar, né? É um pouco do que vocês estão fazendo, né? O compartilhar, né? De partilha, né? Que isso reverbera exponencialmente, né? Nas nossas redes, enfim, né? E fechando, concordo muito com o que ele falou sobre o fazer. Eu acho que o fazer é o testemunho maior e que pode ser replicado, né? Então, quando você bota a ação em prática, seja ela mínima que for, ela reverbera, porque você vai achar conexões com quem está ávido a fazer essa conexão, está aberto a isso, né? Então, realmente, eu acho que é fazer, aprender e fazer, e esse ciclo contínuo virtuoso, ele vai só crescendo, né? Muito obrigado aí pela partilha, Jorge, Mônica e toda a equipe aí. A título de informação apenas, Mônica, relembrar que vai haver um repositório de informações, né? Essa apresentação e outros elementos que eu acho que são interessantes, aí disponham e usem generosamente assim nas suas redes. Não esperem estar prontas para nada, a gente nunca está pronto. O negócio é começar, que o processo nos ensina, assim, a gente aprende fazendo. A vida é isso. Aquilo, eu estou selecionando, já tem uns materiais selecionados, vou colocar mais, aí a Mônica depois vai passar para vocês o link. Disponham. E aquilo que não servir, esqueça. Como dizia o professor da minha professora, o essencial é apreciar a vida. O resto é tudo secundário.